Boa noite. Carlos Drummond de Andrade é autor de alguns dos mais belos versos da poesia de língua portuguesa. Um nome obrigatório no modernismo brasileiro, um poeta inevitável. Para além dos poemas, uma exposição em cartaz na Casa Fiat de Cultura revela outras escrituras drummondianas, cartas trocadas com a mãe e outras relíquias, como manuscritos e documentos que revelam um lado mais íntimo e familiar do poeta. A exposição traz algo nunca visto pelo público, que são essas cartas que ele troca com a mãe de uma forma muito afetuosa, muito familiar, relatando um tanto da vida cotidiana. E eu acho que o interesse está em poder conhecer essa outra face do poeta. Pela primeira vez, isso é um fato inédito, essas cartas coabitam o mesmo espaço. Poeticamente, o que a curadoria quis é provocar essa aproximação e unir pelo laço da amizade e pela correspondência postal mãe e filho. Eu acho que esse é o cerne da exposição. A gente poderia pensar que não há nada demais nessas cartas. É simplesmente uma correspondência entre a mãe e o filho, entre a sua mãe e você, entre eu e a minha, né? Como todos nós tecemos as relações paternas e maternas. Só que nós estamos falando de um dos maiores poetas da língua portuguesa. Quer dizer, revela essa face, o Drummond, que era um poeta de 7 faces, revela essa face íntima, familiar, é muito peculiar. Acho muito interessante a gente ver nas cartas como o Drummond vai relatando fatos políticos, acontecimentos, né? Por exemplo, ele tem uma carta em que ele fala da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então ele fala da escassez de alimento, da dificuldade de comprar açúcar, de comprar manteiga, né? Das dificuldades da vida das pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai contando um pouco desses fatos políticos, né, da insatisfação com a ditadura. Então, assim, acho que revela no Brasil, né, um momento histórico que o Brasil está vivendo através das cartas. Outra coisa muito interessante que a gente achou que era importante trazer, que era a própria fala do poeta. Então, assim, essa sala de áudio onde o poeta, você encosta o ouvido e é quase como se ele recitasse no seu ouvido, né? Sussurrasse ali os versos, assim, de forma que você tenha um processo de imersão nessa obra para você entender que documentação é essa e a importância disso. Podemos citar vários poemas e, na verdade, vários livros em que ele dedica a sua obra poética a um debruçar sobre esse elemento, a família. Por exemplo, o livro Boitempo e o livro Menino Antigo, ele tenta reconstruir e tecer poeticamente toda essa estrutura familiar e de como a família ocupa um lugar importante, um lugar de centralidade na sua obra. Bom, e entre as curiosidades dessa exposição está a carta em que o Drummond anuncia seu casamento à mãe dele. Detalhe para a letra do Drummond, que tem uma caligrafia perfeita.